Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Wesley. Na aula de hoje, vamos retomar o nosso assunto sobre números inteiros. Na última aula, eu tinha falado com vocês a questão do módulo, o valor absoluto de um número. A gente viu que esse módulo, ou esse valor absoluto, ele vai ser a distância de um ponto até a origem. A origem aqui da nossa reta aqui, ela vai ser esse ponto zero, né? O ponto zero é sempre a origem, e o módulo ele vai ser a distância da origem até o ponto que você está considerando. Por exemplo, aqui no menos 2, a gente tem 2 unidades até o menos 2, certo? Então, 2 é o módulo dessa situação aqui. Aqui nesse segundo exemplo, a gente tem a origem que está no zero e a gente tem o ponto 3. O módulo aqui de 3 vai ser 1, 2, 3 unidades, tá? Então, basicamente, o módulo, quando você for tirar ele, você vai pegar o número que você está considerando, por exemplo, menos 2, e você vai considerar esse número sempre positivo, tá? O módulo de menos 2 é 2, o módulo de 3 é 3, e se fosse qualquer outro número, esse número também seria positivo. Outra coisa que a gente viu foi o simétrico de um número, tá? O simétrico de um número vai ser aqueles números que são iguais em módulos, mas eles são opostos no sinal. Então, por exemplo, aqui eu tenho a origem aqui dessa reta, certo? E aqui eu tenho os números menos 2 e 2. O módulo de menos 2 vai ser 1, aqui começa no zero, né? 2 unidades. Então, o módulo de menos 2 é 2. E o módulo de 2 também vai ser 2, né? O módulo de 2 também é 2. Então, esse menos 2 e o 2, eles são os simétricos um do outro, certo? Da mesma forma, esse número menos 4 e o 4. O número menos 4, o módulo dele, para a gente descobrir, a gente sabe que a gente tem que começar a contar aqui da origem. Então, são 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de menos 4 é 4. E aqui no 4, da mesma forma, o módulo de 4 vai ser 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de 4 também é 4. Como eles têm sinais opostos, o menos 4 vai ser o simétrico do número 4. Como a gente escreveu aqui, menos 4 é o simétrico de mais 4. Só uma observação aqui que eu queria fazer novamente é que o seguinte, quando você vai tirar o módulo de um número, a gente faz da seguinte forma, a gente pega aqui esse número, por exemplo, se eu quiser achar o módulo, né, o módulo de menos 2, a gente pode fazer como fizemos aqui, né, contando as unidades aqui que começam desde a origem, ou você pode simplesmente colocar esse número dentro do módulo, né. Então, você quer calcular o módulo de menos 2. Essas barrinhas aqui, elas significam o módulo, né, o módulo de um número, e quando você aplica o módulo, esse número vai ser sempre positivo. Então, o módulo de menos 2 é igual a 2. O módulo de 2 vai ser igual a 2, porque esse número já era positivo. O módulo de menos 4 é igual a 4, certo? Então, sempre que você aplica o módulo em um número, esse número ele vai ficar positivo, certinho? Bom, falando isso, relembrando esse assunto da aula passada, vamos comparar aqui alguns números inteiros, né? Comparar números positivos e negativos, que é uma questão aí que pode gerar dúvidas. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, que fala o seguinte, na sexta-feira estava muito frio os termômetros, registravam menos 5 graus Celsius. No sábado, a temperatura estava um pouco mais alta, os termômetros marcavam menos 1 grau Celsius. Então, vamos comparar esses números aqui para saber qual deles é maior e qual deles é menor. Para fazer isso, o que ajuda bastante é você desenhar a nossa reta numérica, tá? E comparar esses números aqui na reta. Então, vamos desenhar uma reta aqui. Uma reta numérica. Aqui vai ser o nosso ponto zero. E aqui... Calma que eu vou colocar os números aqui, tá? Então, aqui, ó. Aqui vai ser o nosso ponto zero, tá? Simplesmente porque eu tô considerando aqui como zero mesmo. Aqui vai ser o zero. E como eu expliquei para vocês, para a esquerda a gente sempre tem números negativos. Então, aqui eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e
e menos 5. E para a direita do zero, você tem números positivos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, tá? Esses números aqui, eles são infinitos, né? Tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então aqui, para a gente saber qual número é menor que um outro, a gente pode comparar aqui nessa reta. Por exemplo, o número menos 5 e o número menos 1. O número menos 5, ele está mais para a esquerda aqui na nossa reta numérica, tá? Então, esse número menos 5, ele é menor do que o menos 1, tá? Então, esse número aqui, menos 5, deixa eu só escrever aqui, o número menos 5, ele é menor do que o menos 1, porque ele está mais para a esquerda aqui nessa reta. Quanto mais para a esquerda aqui, menor esse número é, certo? O segundo exemplo aqui é o seguinte, compare os números menos 1 e 2, positivo, né? E diga qual é menor. Então, novamente, vamos desenhar a nossa reta numérica aqui. Vamos fazer a nossa reta, que facilita bastante o entendimento da situação. Então, aqui a gente desenha a nossa reta numérica, né? Aqui vai ser o meu ponto zero. E aqui a gente desenha os pontinhos. Aqui para a direita, números positivos, né? Então, aqui vai ser o nosso ponto zero. Aqui vai ser para a direita, a gente tem números positivos, né? Para a direita é 1, 2, 3, até o infinito positivo. Para a esquerda são números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até o infinito negativo. Então, vamos comparar os números aqui e ver qual deles é o menor. Nesse caso aqui, ó, o número menos 1, ele está aqui para a esquerda do zero. Então, ele é um número negativo. E o 2 está para a direita do zero. Então, ele é um número positivo. Então, o menos 1, ele é menor do que o número 2, certo? Menos 1 é menor, esse símbolo significa menor do que o número 2, certo? Quando o número está mais para a esquerda, quanto mais para a esquerda ele tiver, mais negativo ele vai ser, certo? E como o número 2 é positivo, ele é maior do que esse menos 1, certo? Então, o nosso número menos 1 é menor do que o número 2 positivo, beleza? Só para a gente aprender a comparar os números positivos e também os números negativos, tá bom? Outra questão aqui que é bastante importante é a questão das operações com esses números inteiros, tá? Só relembrando aqui que os números inteiros eu havia explicado na aula passada, mas os números inteiros, eles são é um conjunto de números, né, que tem tanto números positivos quanto números negativos. Então aqui, nos números naturais, que vocês haviam estudado em séries anteriores, esse conjunto ele começa no zero e ele vai até um infinito positivo, né? Começa do zero e apenas números positivos aqui depois do zero, né? Então começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito, tá? E nos números inteiros, que é esse daqui que está escrito em preto, esse conjunto ele tem tanto números negativos quanto números positivos, tá? Então, esse conjunto aqui, a gente tem o zero, né, que a gente pode considerar como a origem desse conjunto, e aqui para a esquerda são números negativos e para a direita números positivos, tá? Para os dois lados, esses números são infinitos, tá? Nunca tem um fim. Comparando com o conjunto dos números naturais, a gente tem uma diferença, né? Porque o conjunto dos números naturais tem apenas números positivos. Já no conjunto dos números inteiros, você tem tanto números positivos quanto os negativos, tá bom? Então aqui, vamos ver como que a gente pode fazer as operações básicas com esses números inteiros, tá? Vamos começar pela adição e pela subtração. Então, vamos considerar aqui o primeiro caso. O primeiro caso vai ser quando a gente tem números com sinais iguais. Quando a gente tem números com sinais iguais, na adição e na subtração, você vai conservar o sinal e fazer a adição deles. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa adição aqui, 10 mais 3. Bem fácil mesmo, que vocês já sabem como fazer isso aqui. 10 mais 13 é igual a 13.
né? Então, como esses números têm sinais iguais, eu conservei o sinal, né? O sinal dos dois é positivo, eu conservei o sinal de mais e fiz a adição. 10 mais 3 dá 13. E agora, se eu tiver esse tipo de operação aqui, ó, menos 7, menos 8. Esses dois números têm sinais iguais, os dois números têm sinal negativo. Então, eu vou conservar o sinal de menos e vou fazer a adição dos dois, né? 7 mais 8 dá 15. 15, certo? Então, isso aqui é uma regrinha que pode facilitar caso você tenha dúvida. Se você tem números que têm sinais iguais, como nesse caso aqui, né, menos 7, menos 8, você vai conservar o sinal de menos, porque é o mesmo sinal para os dois números, e aí você pode fazer a adição dos dois, né? 7 mais 8 dá 15. Ou você também pode pensar de uma forma mais lógica, né? Vamos supor que você esteja devendo R$7 para o seu irmão, né? Esse número negativo está relacionado também com a situação de dívida. Você está devendo R$7 para o seu irmão e aí você pega mais 8 emprestado. Ou seja, você está devendo 7 e fica devendo mais 8. Quanto você vai ficar devendo para ele agora? Você ficará devendo R$15, tá? Essa é uma forma também um pouco mais lógica de pensar nessa situação aqui, tá? Ou você também pode aplicar essa regrinha aqui. O segundo caso que a gente tem aqui são números que têm sinais diferentes. Quando os números têm sinais diferentes, você vai conservar o sinal do maior número e vai fazer a subtração entre esses dois números, tá? Então aqui, por exemplo, essa operação aqui, 20 menos 7. Qual que é o sinal do maior número? O sinal do maior número é o sinal do 20, então é um sinal de mais. E eu vou fazer a subtração entre os dois. Então vai ficar 20 menos 7, que dá 13. Isso aqui vocês já sabem fazer também, estão cansados de fazer, né? Só que a gente conservou o sinal do maior e fez a subtração. 20 menos 7 dá 13. Agora vamos pegar outro caso aqui. Menos 10 mais 2. Menos 10 mais 2. Qual que é o sinal do maior número? Né? Assim, considerando só o módulo do número, certo? O maior número aqui entre o 10 e o 2 é o 10. E qual que é o sinal dele? É o sinal de menos. Então, eu vou conservar o sinal de menos e vou fazer a subtração entre os dois. Menos 10 menos 2, isso aqui dá 8, certo? Então, a nossa continha aqui fica menos 10 mais 2 é igual a menos 8, certo? Então, quando temos números com sinais diferentes, você vai conservar o sinal do maior e vai fazer a subtração entre eles, certo? Nesse caso aqui, o sinal do maior era o sinal de menos aqui do 10, então ficou o sinal de menos aqui, e eu fiz a subtração entre o 10 e o menos 2, que deu 8. Ou você pode também pensar da forma lógica, né? Vamos supor que você esteja devendo R$10 para o seu irmão, e você vai lá e paga R$2 para ele. Você estava devendo 10, pagou R$2, agora você ficará devendo só 8 para ele, tá bom? Isso é uma forma um pouco mais lógica de pensar nessa situação. Se não lembrar, pode aplicar a regrinha aqui. Agora, vamos ver a multiplicação e a divisão com números naturais, tá? O primeiro caso que a gente vai ter aqui vão ser números com sinais iguais. Quando a gente tem multiplicação ou divisão de números com sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo, tá bom? Vai ser sempre positivo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar 4 vezes 4. 4 vezes 4, números com sinais iguais. Então, o resultado vai ser positivo. Então, a gente já sabe que o nosso número vai ser positivo e 4 vezes 4 dá de 16. Segundo exemplo aqui, vamos pegar os números menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3. Como a gente tem números com sinais iguais, ou seja, os dois números têm sinal negativo, o resultado vai ser sempre positivo. Então aqui, menos vezes menos, a gente diz que dá mais, e 2 vezes 3 dá 6. Tá? Então, presta atenção. Números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Como a gente tem aqui menos 2 e menos 3 tem o mesmo sinal negativo,
o resultado vai ser positivo, tá? E aí você faz a multiplicação normalmente aqui. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. Você poderia fazer também aqui a divisão, né? Você pode fazer, por exemplo, 20 dividido por 5. A gente sabe que dá 4, né? Como são números com sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Ou você pode também fazer aqui outra operação. Você pode fazer menos 12 dividido por 3. Desculpa, aqui, ó, menos 12 dividido por menos 3, tá? Coloca entre parênteses aqui porque tem dois sinais, né? Então fica menos 12 dividido por menos 3. São números com sinais iguais na divisão. Então eu vou ter um resultado que é positivo, né? Então nosso resultado vai ser positivo e 12 dividido por 3 dá 4, certo? Então, números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo, tá bom? E o segundo caso que a gente tem aqui são números com sinais diferentes, né? Na multiplicação e na divisão. Quando a gente tem números com sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo, tá? Então aqui, menos 2 vezes 5. Como a gente tem números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, menos 2 vezes 5 dá menos 10, né? A gente tem um número com sinal negativo, que é o sinal de menos, e 2 vezes 5 dá 10, certo? Outro caso aqui que a gente pode ter. Vou pegar aqui 3 vezes menos 7. O sinal do 3 é um sinal de mais, o sinal do 7 é um sinal de menos. Como a gente tem números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, vai ser um sinal negativo e 3 vezes 7, 21. Então, 3 vezes menos 7 é igual a menos 21. Outro caso aqui que podemos ter, vamos pegar menos 10 dividido por 2. A gente tem números com sinais diferentes na divisão. Então, o resultado vai ser negativo. Então, vai ser um número com sinal de menos e 10 dividido por 2 dá 5, certo? Uma forma fácil de lembrar isso aqui é o seguinte. Você pode falar que menos com menos dá mais, né? E mais com mais também vai dar mais, que é esse primeiro caso aqui, ó. Se você tiver números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, mais com mais vai dar mais, né? Dois números com sinais positivos, e menos com menos também dá mais, certo? Sempre que você tiver números com sinais iguais, o resultado é positivo. E se você tiver números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Ou seja, mais com menos dá menos, né? E menos com mais também dá menos, certo? Então é só gravar essa regrinha aqui que você não vai errar mais essas questões desse tipo aqui, tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem. Até a próxima aula e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.